Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Beleza. Então tá, melhorou agora? Tá sem sono? Ah, acho que vai piorar. Se sumir no meio da aula, já sabemos o que vai acontecer. Ah, pequeno totalmente. É, pequeno detalhe, isso não, sem problema. Vamos lá. Isso é uma boa, isso é uma boa, né? Que isso ajuda a manter o nível, né, de sanidade. Bom, vamos lá. A gente vai continuar. A gente, antes do intervalo, falou sobre musculatura da cabeça e falou sobre estruturas internas do crânio. Agora a gente vai passar para o pescoço, tá? Eu acredito que até nossa aula hoje acabe um pouquinho mais cedo, então fiquem tranquilos que hoje eu vou pegar um pouco mais leve, tá? Prometo. Bom, vamos lá, vamos continuar então. Deixa eu projetar aqui a tela. E cancela, porque eu acho que eu abri a tela errada, a janela. Tá, bora lá. Bom, aqui era onde nós estávamos, né, antes do intervalo. Nós vamos falar um pouquinho do pescoço, e para a gente poder falar com tranquilidade sobre o assunto do pescoço, eu preciso me lembrar de algumas coisas importantes aqui. Quais? Quando eu corto o pescoço nesse ângulo aqui em que aparece, eu vou ver que eu consigo separar o pescoço em três áreas, que é o que a gente chama de compartimentos cervicais. O primeiro é o considerado compartimento visceral, que é onde estão os órgãos, né? As glândulas, as tubulações respiratórias e digestórias, né? No caso, essa tubulação azul que aparece aqui é a tubulação respiratória, é por onde, aqui no caso seria a laringe, a traqueia. Obviamente depende de que ponto do pescoço que é feito o corte, tá? E aqui um pouquinho para trás, né, que a gente vê aqui essa parte aqui que tá até apertadinha, né? Essa aqui é a passagem do esôfago. O esôfago seria a tubulação que leva a comida para o estômago, né? Então, essa seria essa tubulaçãozinha aqui. Ao redor dele, formando esse U aqui, ó, que abraça, né, essas tubulações, nós vamos ter aqui a nossa tireoide, tá? A gente vai ter a chance de falar um pouco mais dela mais adiante, mas a tireoide é uma glândula responsável por hormônios que vão cuidar do nosso metabolismo, tá? Bom, pouquinho mais para baixo, né, ao lado, né, abrindo aqui esses dois setores que aqui eu estou riscando em azul, né, que faz esse círculo azul aqui, nós vamos ter os compartimentos vasculares. O que seria um compartimento vascular? Compartimento vascular vai ser o setor onde são os principais vasos sanguíneos, e no caso, aonde vai passar um nervo importante, que é o nervo vago. Em geral, quando a gente vê uma ilustração como essa, geralmente funciona assim. Aonde a gente vê em azul é uma veia. Neste caso aqui, nós temos a veia jugular, tá? Onde a gente vê em vermelho é a artéria, e no caso aqui é a artéria carótida. Note que carótida é mais interna do que a veia jugular, tá? Geralmente, nos filmes de terror, mostra um vampiro sugando, né, um vaso sanguíneo do pescoço da sua vítima. O vaso sanguíneo que seria o ideal para a mordida de um vampiro seria a veia jugular, que é exatamente essa daqui. Entretanto, é importante falar que para um dente, para ele perfurar essa área, ele teria que ser muito mais comprido do que um dente comum de um vampiro, tá? Ou seja, o que o cinema mostra que uma pessoa, a pessoa de duas uma, ou o dente é mais comprido do que mostra no cinema, ou o pescoço é mais magrinho do que mostra nos filmes das vítimas, tá? Bom, logo junto, entre a veia e a artéria, nós vamos ter aqui em amarelo um nervo, que é o chamado nervo vago. A gente vai ter a chance de falar bastante sobre esse nervo quando a gente for falar das funções de órgãos do nosso trato digestório. Tá? Ele aparece aí inúmeras vezes, né? Sobre trato digestório, cardíaco, a gente fala bastante dele. E aqui, o grande setor que está aqui na parte de trás do pescoço, que é quase todo o pescoço, como vocês podem ver, a gente vê o chamado compartimento vertebral. Do que se trata? Bom, é o lugar onde vai estar a vértebra. Só que não basta a gente pensar só no osso ali, que tem aquele formato de T, que vai estar ali na região do pescoço.
Junto com ele vai estar uma série de músculos. Músculos esses que vão ser muito importantes para a questão da postura do pescoço, tá? E tanto que eles vão ser chamados de músculos posturais. Como vocês podem ver, basicamente quando a gente fala em músculo do pescoço, os músculos eles ficam quase todos eles na parte de trás do pescoço e alguns poucos vão aparecer aqui na parte da frente, tá? Esses músculos que aparecem na parte da frente, a gente já vai falar deles, né, mais adiante, quando a gente mudar a imagem do corte do pescoço, a gente vai conseguir ver melhor, mas basicamente, né, nós temos essa distribuição como aparece aí nessa imagem, tudo bem? Podemos ir adiante? Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, né, olhando numa imagem lateral, alguns músculos a gente vai ver com muita facilidade. E aqui eu queria que vocês ficassem atentos ao que seria os dois triângulos do pescoço. Como assim? Aqui eu marquei os dois. O chamado triângulo posterior, né? Posterior porque ele fica onde? Ele fica posicionado aqui mais na parte de baixo, né? E ele fica entre o músculo trapézio, que é esse aqui do final do pescoço e do ombro, e o esternocleidomastoide. Lembrando que o esternocleidomastoide, ele é um músculo super compridão, ele começa lá na base do crânio, ele vai até o meio do peito, e o esternocleidomastoide é o principal músculo do pescoço, é o mais forte e tudo mais, tá? E esse seria o primeiro triângulo, que é o posterior. O segundo triângulo, ele vai formar esse triângulo embaixo do seu queixo, tá? Volta aqui. Que é essa imagem que aparece aqui, ó, que é o triângulo anterior. Tanto em um quanto em outro, tanto no anterior, que está aqui nessa imagem mostrando em verde, quanto no posterior, nesses músculos que aparecem aqui em verde também, nós temos uma série de músculos ali escondidinhos e que vão ter muito valor para a nossa aula. Então, a gente precisa conhecê-los. Mas, sem dúvida nenhuma, os dois principais seriam o trapézio, que é esse que fica aqui por trás, né? Que ele faz parte das costas, mas faz parte do pescoço também, e o esternocleidomastoide. Eles dois são os mais importantes. Bom, vamos lá. Além deles, né, a gente vai focar agora no triângulo que a gente chama de triângulo anterior. Triângulo anterior é aquele que fica embaixo do nosso queixo, tá? Esse embaixo do nosso queixo, como a gente pode ver, todos os músculos que estão ali posicionados, estão posicionados em relação a um osso que a gente tem, que é um osso chamado de hioide. A gente comentou rapidamente sobre ele quando a gente estava falando na aula passada que a gente falou da aula passada, que nós temos um único osso que é par no nosso corpo e que ele é completamente solto, né? Ele não é conectado a nada. E esse osso é o hioide, né? Como a gente pode ver, o hioide ele é costurado tanto pela parte de cima, conectando a mandíbula, quanto na parte de baixo, conectando a clavícula, a costela e tudo mais. Há uma lista de músculos. Os que ficam na parte de cima e que estão, então, acima do hioide, eles vão formar o assoalho da boca. É aquele lugar onde a sua língua encosta, né? O fundo da sua boca. Esses músculos que vão formar o assoalho da sua boca, eles são chamados de supraioides, tá? Por que esse nome de supra? Supra é o que vem em cima, ioide, porque do osso ioide, tá? Ao mesmo tempo, nós vamos ter também músculos que vão vir por baixo do hioide, né? Esses músculos que ficam por baixo aqui, que estão parecendo esticadinhos, vão ser os infraioides. E eles vão receber esse nome exatamente porque eles estão na parte de baixo do hioide. Entendido? Há alguma dúvida até aqui? Não? Não precisa, né? Esse slide eu mando para vocês, tá? O que é necessário vocês lembrarem é nesse ponto aqui, os músculos do triângulo anterior seria dessa parte da frente aqui. Imaginem sempre assim, ó, para a gente fazer associações de coisas que a gente vai lembrar. Sabe essa barba que a gente tem embaixo do queixo? Essa aqui é a região do triângulo anterior, tá? Músculos que estão ali. Os que estão para cima do hioide, que vão fazer o assoalho, que faz o nosso queixo ficar quadradinho e tal, é o supraioide.
Os que vão compor aqui a região do pescoço, que estão abaixo do ióide, vão ser o infra-ióide. Só. Esses músculos, cada um deles, se a gente for ao pé da letra, vai ter um nome separado para cada um deles e tudo mais. Mas é uma besteira, é um tipo de minúcia que, por exemplo, musculatura do pescoço, onde que vai ser importante para o enfermeiro? Vai ser importante para o enfermeiro que trabalha numa clínica de cirurgia de pescoço, entendeu? Agora, onde que isso seria uma minúcia anatômica interessante? Para quem trabalha com fonoaudiologia, quem trabalha com fisioterapia, educação física. Para o enfermeiro, nesse momento, é importante saber que no pescoço tem músculos que ficam conectados a esse osso, alguns para cima, alguns para baixo. Ponto. Morreu aqui. Tá? Mais detalhe do que isso é uma tremenda de uma besteira. É tipo tentar lembrar de coisas que provavelmente vai ser daquelas coisas que você não vai precisar na sua vida. Mas é aquela história, né? Todo conhecimento é necessário. E todos aqueles que você conseguir guardar com você, melhor ainda. Né? Agora vamos para o triângulo posterior. Aqui nós temos já alguns músculos que a gente vai precisar conhecer, tá? O músculo posterior, ele tem aqui alguns conjuntos de músculos, tá? E numa ordem, é legal a gente lembrar que eles ficam entre o esternocleidomastoide, que é esse compridão aqui, e o trapézio. Eles estão bem aqui no meio, entre eles, tá? E quem são eles? Nós vamos ter o esplênio e os escalenos, tá? Nós temos os esplênios e os escalenos. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra imagem para ver se eu não vou falar besteira. Não, não é aqui uma imagem. Bom, vamos lá. Quais são os músculos que eu não posso me esquecer? Ó? Criando aqui numa sequência. Tá? Vou fazer aqui um desenho, porque eu me dou muito bem fazendo meus próprios desenhos. Né? Imagina aqui, ó. Tenho aqui o meu esternocleidomastoide. Tá? Ele passa aqui. Aqui é o trapézio. Trapézio. Entre eles vai passar os outros músculos, né? Vou passar aqui então eles. Quem são eles? Bom, logo aqui em cima, fechando essa região no pescoço, vai passar um músculo que a gente vai chamar ele de esplênio, tá? Por que que ele recebe esse nome? Ele tem o formato de um órgão que a gente tem no corpo, que é o baço, tá? Ele tem um formato semelhante ao baço, por isso ele é chamado de esplênio. O baço também pode ser chamado de esplênio, tá? Abaixo do baço, desculpa, abaixo do esplênio, nós vamos ter mais uma fileirinha de músculo passando aqui. Essa fileirinha de músculo é o chamado músculo angular, tá? Ele também passa por ali, é o angular. E mais para baixo vai passar dois, vai passar os chamados escalenos. Tá? Esses escalenos, todos vão compor a musculatura do triângulo posterior. Aí, como são vários escalenos, em geral a gente vai ter aquela denominação, né? Escaleno médio, escaleno lateral, escaleno medial, distal, enfim. Beleza até aqui? O professor, Oi. dividido os músculos em escalênio e... Ó, tá aqui, ó. É Ó, os dividido em escalenos. angular e escaleno? Isso, nós temos escaleno aqui embaixo, o angular aqui, o esplênio lá em cima. É esplênio em cima e escalenos embaixo. Isso, ó. Você pode ver aqui no meu desenho, ó. Isso aqui, ó. O esplênio tá aqui em cima. Uhum. E aqui embaixo vai estar o escaleno, um dos escalenos e o outro escaleno. São três, tem mais um. E o angular no meio entre eles. Tá? Isso no triângulo posterior, porque no anterior a gente tem aquela regra, né? Nós temos um osso aqui no meio, e aqui nós temos músculos que se encaixam aqui por baixo e músculos que se encaixam aqui por cima. Os músculos por cima do osso, o osso seria esse aqui que eu fiz no meio aqui, o músculo que ficam por cima são os supraioides. E os músculos que ficam por baixo são os infraioides.
Beleza? Que já ajudou um pouquinho mais, né? Meu desenho acabou sendo... Meu desenho tá uma droga, mas tá mais fácil de entender do que a imagem, né? O supraiórdico é o músculo embaixo do queixo? É embaixo do queixo, que fica em Embaixo do cima queixo. desse osso, mais embaixo do queixo. E os da Essa garganta? parte do papinho aqui, ó, do Ah, tá. papinho, né? E esse que faz o pescoço mesmo, assim, aqui, ó, eles são os infraioides. Essa parte da frente aqui, do nosso pescoço. Beleza? Entendidos? Podemos seguir? Sim, professor, podemos. Então tá. Agora vamos lá. Ó. Sobre o pescoço desse cara, eu quero que vocês só olhem para o pescoço desse cara, tá? Ninguém vai olhar para essa sunga horrorosa que ele está usando. Pergunto: qual é o músculo que está facilmente em evidência na região do pescoço desse cara? Trapézio. Ah, esse aqui, né? Esse aqui, ó, que aparece aqui é o trapézio. Beleza. O trapézio se vê aqui, bem escancarado. E quando a gente vê de costas, fica ainda mais fácil, né? Porque o trapézio, você vê aqui, ó, ele tá aqui e ele sobe até o pescoço, tá? Então é importante dizer, trapézio não é um músculo só do pescoço, ele é ombro e ele é costas também, tá? A gente vai falar do trapézio em outras aulas também, tá? Isso a gente não pode esquecer. Agora aqui, ó, na parte da frente, a gente consegue ver músculo também aqui, ó. Que eu tô marcando em verde aqui, ó. Que músculos seriam esses? Alguém saberia me dizer? Os musculoioides. Ah, não, não porque eles seriam menores. Esse daqui é um outro músculo, ele sobe aqui, ó, ele vem até aqui, ó. Ele vem pelo queixo e tal. Esse é o esternocleidomastoide, exatamente, tá? Que dá para ver também, beleza? Tá. E qual é o papel desses músculos na hora de fazer o movimento, tá? Que movimento que eles fazem? Bom, o nosso pescoço, como a gente sabe, ele vai mover assim lateralmente e para frente e para trás. Se for para frente e para trás, a gente sabe que isso aqui é uma flexão. E a flexão lateral ventral, ó, a flexão lateral, flexão ventral, esse aqui é feito pelos escalenos e sustentado pelo trapézio. Então, quem vai fazer é aqueles músculos escalenos, que são aqueles músculos que a gente tem aqui, próximo ao esternocleidomastoide, que fica aqui dos dois lados do pescoço, e que vão ser responsáveis por esse tipo de movimentação, tá? E quem vai dar sustentação? O trapézio, porque se esse músculo, como ele é muito fininho, ele não conseguiria puxar o pescoço inteiro. Então, o trapézio vai dar sustentação muscular. Já a rotação, que é a gente virar o pescoço para o lado, né, fazer o movimento de sim, de não, né? O movimento de não, na verdade, né? O movimento de não é que é assim. Ele é feito pelo esternocleidomastoide, é ele que vai possibilitar, e quem vai dar sustentação é aquela parte de cima, que é o que a gente chama de esplênio, tá? Então, eles vão ser os músculos que vão estar relacionados à rotação do pescoço e, no caso, da flexão lateral ventral. Bom, seguindo, tenho aqui alguns ossos e alguns músculos, e aqui, obviamente, a gente vai ter que identificá-los, tá? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe aqui vários músculos, e muitos deles vocês não conhecem, óbvio, né? Aqui estão os músculos de todo, o músculo do pescoço e tal. Só que, o que acontece? Como vocês devem imaginar, alguns nomes estão muito relacionados ao que passa por ali, por perto, né? Então, muitos deles dá para identificar. Vamos lá, vamos tentar, então, identificar quem seriam esses músculos. Por exemplo, lembrando que essa aqui, ó, seria a parte da frente, a parte frontal, anterior, e então aqui a parte posterior, né? A parte dorsal, né? A parte das costas. Pergunto, qual desses números representa o esternocleidomastoide? E aí? Quem?
O 2, exatamente. Ele tem que ser um músculo grande e forte que passe pela frente, tá certo. Agora, vamos pegar um outro músculo que é muito importante também, né? E que também passa que passa pelo nosso corpo ali na região do pescoço. Eu quero que vocês me encontrem qual dos números representa o trapézio. Peguei. Acho que peguei. O 3? É o 3, exatamente. Aquele que está lá atrás, né? É o 3, né? Tá certo. Bom, agora vamos lá. Agora vamos para músculos que vocês não conhecem o nome, claro, mas que a gente vai começar a fazer associação e a gente consegue fazer associação graças exatamente à posição que eles ocupam, né? A posição que eles ocupam vai entregar um pouco quem são eles, tá? Vamos começar aqui, ó, por um que é o chamado músculo tireoidianos. Quem seriam os músculos tireoidianos? Alguém faz ideia? 7. O 7, exatamente. E por que é o 7? Porque ele é um músculo que está exatamente em volta da tireoide. Então, ele vai proteger a tireoide naquela região, beleza? Tá, agora vamos lá, vamos continuar então, tá? Vamos agora para um músculo que vocês ainda não estudaram, mas que provavelmente, né, vocês vão ter essa ideia do que ele representa. Eu quero que vocês encontrem um músculo chamado de platisma. Platisma, esse nome passa a ideia, assim, é um músculo muito fino e comprido, que ele forma como se fosse um lençol para o pescoço. Alguém faz ideia de qual seria ele? 6. É o 6, né? Esse é um músculo que ele forma realmente como uma pele. Ele é muito fino e ele faz esse contorno geral aqui, ó. Tá? Só faz o contorninho ali do pescoço. Beleza? Tá. Agora vamos lá. Agora a gente vai ver os músculos que são aí os mais complicados, digamos assim, tá? Como a gente sabe, entre o esternocleidomastoide, que é o 2, e o trapézio, que é o 3, nós temos uma lista de músculos que vão vir aqui, compondo aqui uma lista de músculos que vocês veem aqui, eles estão aqui todos fazendo o contorno aqui, né? E quem seriam eles? Seria o esplênio, seria o angular e seria os escalenos. Gente, tem alguém com a televisão alta aí. Pede para baixar aí, por favor. Ana, desliga seu microfone, Não tem nada ligado, não, Caio. Eu tô com áudio aberto, mas não tem nada ligado, não. Ué. Descobriu aí? Descobriu? Não era Ana mesmo? Então, vamos lá. Continuando aqui, então. Bom, como que a gente vai fazer para saber que músculo é qual? Aqui eu tenho algumas técnicas aqui para ajudar a lembrar. Por exemplo, nós temos um conjunto de músculos que eles são chamados de escalenos, né? E por que eles são chamados de escalenos? Porque todos eles estão todos muito próximos, tá? E eles todos estão próximos à extensão da coluna. Então, quais seriam eles? Seriam esses músculos aqui, ó, que aparecem, ó, 1, 2, 3 e 4, próximos a essa parte que é o processo transversal das vértebras. Então, esses músculos conectados ao processo transversal das vértebras seriam o escaleno. Então, ele seria o número 1 do nosso rolê, tá? Por que é um monte, professor? Porque a gente sabe que cada um deles vai agir fazendo um movimento diferente para o nosso pescoço, né? E eles estão muito relacionados àquele movimento do não, né? Da rotação, né? Então, quando um de um lado contrai, o outro do outro lado relaxa, tá? Beleza. Esse aqui seria os escalenos, beleza? Tá, vamos continuar aqui, ó. Nós temos um que fica aqui na ponta aqui, ligado ao processo espinhoso da vértebra, né? Que é essa parte pontudinha. Essa parte aqui, ó,
vai ser do músculo 4, e esse é o semi-espinhoso. Por que ele é semi-espinhoso? Porque ele se prende à espinha da coluna, mas não completamente, né? Quem vai se ligar completamente é esse outro aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser... É o número 4 do semi-espinhoso. 4 semi-espinhoso. Sim. Geralmente eles estão posicionados assim, ó. O trapézio vem por fora, aí embaixo do trapézio vai estar o semi-espinhoso. Por baixo do semi-espinhoso, nós vamos ter outro aqui. Esse daqui, grandão, vai ser o esplênio, tá? Esse 9 aqui, ó, que ele vai fazer esse contornão aqui, vai ser o músculo esplênio. E logo ao lado dele, nós vamos ter um músculo comprido. Esse músculo comprido aqui, que é o número 5, ele vai ser o longo do pescoço. Tá? Ele vai ser responsável por uma série de movimentos de levanta e abaixa o queixo. Né? Levanta e abaixa o ombro. Tá? Seguindo adiante, nós vamos ter aqui o último músculo, que é o mais profundo deles. Ele está ligado aqui ao osso do corpo da vértebra, que é o número 8, que é o levantador da escápula. Tá? A gente vai falar bastante dele quando a gente vai falar dos ombros. Tá? E aqui estão todos os músculos. Então, nessa ordem. Tá? Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho da parede respiratória, tá? Que, aliás, a gente vai falar, como eu disse para vocês, como eu havia prometido, a gente vai falar agora de... Para falar de pescoço, a gente inevitavelmente vai ter que falar das passagens respiratórias e tudo mais, tá? E aí, inevitavelmente, a gente vai ter algumas coisinhas aqui para relembrar, tá? Vamos lá, ó. Laringe. O que seria a laringe? Eu não sei se vocês estão lembrados lá da nossa primeira aula deste semestre, onde a gente teve a chance de falar um pouquinho sobre aparelho respiratório novamente. E lá naquela aula, eu comentei com vocês que a laringe seria o primeiro trecho da passagem respiratória do nosso corpo. Seria mais ou menos assim, ó. A gente vai ter a boca, por onde vai entrar água, comida e ar, claro. Aí nós temos a cavidade oral, que seria o interior da nossa boca. E no fundo dela, nós vamos ter a faringe. Então aqui nós temos a faringe. A faringe, ela possibilita a passagem de ar para 2 lugares. Se for para frente, o conteúdo vai para a laringe, que está aqui marcada em verde. Se for pela parte de trás, vai para o esôfago, que é a passagem por onde vai o alimento para o estômago. Então, a faringe tem essas duas possibilidades, de transferir conteúdos para a laringe ou transferir conteúdos para o esôfago. Aqui é importante lembrar que o que possibilita a faringe fazer essa escolha para qual lado que o conteúdo vai é por causa da presença de uma válvula, de um músculo que tem ali. Alguém se lembra qual o nome desse músculo, dessa válvula que faz ali aquela divisória? Silêncio. Muito silêncio. Alguém saberia me dizer qual é esse tubão ou não? Não? Então, beleza, vou fazer aqui um outro desenho e vou repetir o processo. Vou abrir aqui, ó, novo slide, né? Só relembrando aqui esse conteúdo, né? Que na faringe tem 2 possíveis caminhos. Ou levar conteúdo para o esôfago ou para a laringe. E isso acontece graças à epiglote. Quem não se lembrava do nome, agora é o momento de se lembrar, hein? Bom, imagine só, nós temos aqui uma única passagem, né? Vamos imaginar essa passagem aqui bem grandona, bem larga, como sendo ela a nossa cavidade oral, tá? A nossa boca, o interior da nossa boca. Aí, como a gente sabe, no fundo dela, nós vamos ter um outro tubo, só que mais estreitinho.
né? Esse outro tubo, que é mais estreitinho, vai ser a faringe. Por onde a comida vai ter que passar, né? Vai chegar mais lá embaixo, essa faringe, vai então se dividir em 2 setores. Num que vai levar o conteúdo para uma tubulação, que é mais larga e tudo mais, que essa aqui vai ser a laringe, ou para uma outra tubulação que vai ser mais estreita, que é o esôfago, né? Que ele fica aqui mais, digamos assim, esôfago. Ele vai ficar mais por trás, tá? Lembrando que a faringe, apesar dela fazer parte ali da cavidade oral, né? Nós também temos um trecho da faringe que se conecta ao nosso nariz, né? Nós temos a cavidade nasal aqui também, né? Deixa eu fazer até uma figurinha da mesma cor, só para a gente ter aqui, ó. Opa, acabei fazendo e fazendo errado. Nós vamos ter aqui a cavidade nasal, né? E a faringe se conecta lá também, né? Lembrando que a faringe, ela vai ter 2 setores. Ela vai ter a parte lá de cima, que é a nasofaringe, que é essa que se comunica com a parte do nariz e tudo mais, e ela vai ter a orofaringe, que é essa parte de baixo que se comunica com a parte oral e que faz essa subdivisão. E nós vamos ter aqui, bem nessa divisóriazinha, que eu vou fazer agora com uma outra cor, claro, nós vamos ter aqui uma musculatura que ela vai ter a capacidade de controlar se o conteúdo vai para um lado ou se ele vai para o outro, né? Essa musculaturazinha é a chamada epiglote. Esse tipo de coisa é muito importante vocês, meus alunos, saberem de cor. Razão. Se vocês vão trabalhar com enfermagem, inevitavelmente vocês vão aprender a fazer sonda, por exemplo, fazer uma traqueostomia, por exemplo. E esse tipo de procedimento só é possível se você conhecer esses setores, né? Lembrando que esses setores, eles têm um papel, né, que é o caminho do ar e o caminho da comida. Se for o ar, o ideal é que seja o caminho seguinte. Na inspiração, que é a entrada do ar, né? Teria que ser pelo nariz, então nós temos aqui, ó, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, e quando chega na orofaringe, o conteúdo vai para a laringe. Esse é o caminho normal. Na expiração, que é a saída de ar dos pulmões, né? Qual seria o caminho? Ele subiria o ar pela laringe, da laringe para a orofaringe, e aí não vai mais pelo nariz, né? Aí vai pela cavidade oral, e aí ele sai pela boca, né? Esse seria o caminho na expiração. No caminho da comida, não tem caminho de ida e volta, né? É um caminho que só vai. Então, nós temos aqui, ó, a entrada da comida deveria ser pela cavidade oral, da cavidade oral para orofaringe, da orofaringe para o esôfago, que vai encaminhar essa comida, obviamente, em direção ao estômago e assim por diante. Aqui é legal a gente dizer que quem vai fazer esse controle é uma série de nervos que tem naquela região e que vai ser responsável pelo controle da abertura da epiglote ou do fechamento da epiglote. É essa epiglote que vai regular se o que está chegando ali é ar, então vai para a laringe. E o que está vindo ali é comida, vai para o esôfago, beleza? Qualquer processo de entrada enganada, do tipo assim, você comeu e acabou a comida indo para a laringe,
o seu organismo vai ter uma reação de tosse, e essa tosse vai ter aquela sensação de pôr, né, a comida de volta para fora, né? É a mesma sensação que a gente tem quando, por exemplo, você está comendo ou bebendo alguma coisa, e aí você dá risada junto, e aí a bebida vai até para o nariz, né? É essa mesma sensação. É a sensação da bebida, da comida indo na direção errada. E essa reação de tosse que vem é uma resposta, um reflexo que é muito primitivo. O nosso cérebro faz de forma automática, né? Tudo exatamente para evitar uma possível encaminhar a comida por uma tubulação errada, que poderia trazer muitos problemas. Imagine, por exemplo, se um único grão de arroz chegasse até os brônquios pulmonares, né? Isso poderia causar uma inflamação, um problema gigantesco. Então, esse processo todo vai ser regulado, controlado pela epiglote, que vai fazer esse meio termo ali. Tá? Beleza até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, né? Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Fala, Vivi. o ar, aqui, ó, eu tô na dúvida aqui, ó. Pode falar. A comida entra pela cavidade oral. Sim. Aí ela passa primeiro pela faringe, que é o fundo da boca, depois desce aqui, tipo, na garganta Isso, orofaringe. exatamente. Seria algo do tipo assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar umas flechinhas aqui no nosso desenho. Eu vou copiar isso aqui num outro slide para poder mostrar o caminho para vocês. Esse desenho ficou muito bom. Pô, é aquela história, né? Se fosse numa lousa eu arraso no desenho, modéstia à parte, tá? Eu faço meus desenhos na lousa. Se vocês pedirem fotografia das minhas lousas, elas são maravilhosas com os desenhos. Mas no computador é uma briga. Bom, para a entrada de ar, vou fazer aqui as flechinhas, quais são os caminhos que elas deveriam seguir, né? Elas entra pela cavidade nasal, né? Processo natural, entra pela cavidade nasal. Aí, passando aqui, ela vai chegar na nasofaringe. Chegando aqui, ele vai ter agora que descer. Vai descer pela nasofaringe, pela orofaringe, e lá no final da orofaringe, o que vai restar de caminho possível? Bom, como é ar passando, o que vai acontecer é que a epiglote vai fechar esse lado e só vai tornar possível a passagem de ar em um único sentido, que é em direção à laringe. Então, o ar vai vir em direção à laringe para poder seguir em direção ao pulmão, tá? Isso se for, como a gente estava falando agora, né, ar, né? Ele vai seguir esse caminho. Agora, se for comida, o que vai acontecer exatamente? Se for comida, o nosso processo, ele vai ser não pelo nariz, né? Ele vai ser, obviamente, pela boca. Então, se for comida, vai ser aqui. Deixa eu mudar a corzinha aqui. A comida, então, já vai se encontrar na orofaringe. E aqui, o que vai acontecer é que a epiglote, ao perceber a chegada da comida, fecha a passagem na direção contrária, deixando aberta só o esôfago, o que vai fazer com que esse alimento não tenha outro caminho a seguir que não seja o esôfago em direção ao estômago. Entendeu? Entendi, Esse perfeito. vai ser o caminho que vai ser feito. É isso. Basicamente, esses são os dois caminhos possíveis, né? O que vai acontecer, então, que a epiglote, então, vai ser um músculo que tem essa capacidade de se fechar para um lado, tornando possível a passagem só pelo outro, né? Impedindo aí, no caso, a transferência do alimento em outra direção, tá? E se errar o caminho, se a comida for pela laringe, a gente tem uma tosse. E se o ar for para o esôfago e for parar no estômago, ele vai aumentar o volume de ar no estômago, que vai forçar o estômago a ter um arroto, né? O arroto, ele vai ser basicamente você colocando o ar que estava dentro do seu aparelho respiratório, do seu aparelho digestório para fora. Tipo, aquele ar está ocupando um espaço que deveria ser comida.
Então, o que vai fazer? Bota ele para fora para poder liberar espaço para a comida passar. Ok? Fechamos aqui então, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a coluna. Por que aqui a coluna vai ser necessário a gente falar sobre ela? Como a gente já sabe, né, que a gente já teve a chance de comentar isso em outras situações e tudo mais, por dentro das nossas vértebras, nós temos um buraquinho, que é um forame, né? É um forame vertebral. E esse forame vertebral é por onde vai passar o nervo da coluna espinhal, né? O nervo da medula espinhal. E esse nervo, ele tem uma aparência importante, né? Ele vai ser basicamente um círculo onde lá no meio tem uma figura em formato de borboleta. Essa estrutura em formato de borboleta é a massa cinzenta da medula espinhal. É onde passam os neurônios mais acelerados, passando uma maior quantidade de eletricidade, né, de impulsos nervosos, eles vão passar ali pela parte central. E esses que passam ali pela parte central, eles vão ser fundamentais para garantir o funcionamento de todas as partes, tá? Já os que estão em volta, formando essa parte branca da medula espinhal, vai ser a parte lenta da medula, né? O que a gente chama de massa branca. Aqui um detalhe que deve ficar importante. Quando a gente compara o nosso cérebro com a nossa medula espinhal, a gente percebe que a posição da massa cinzenta e da massa branca é invertida. Lá no nosso cérebro, a massa cinzenta fica na parte de fora e a massa branca na parte de dentro. Por isso, a massa cinzenta é mais acelerada na parte mais externa do cérebro. Enquanto que na medula espinhal é o contrário. A parte que tem mais neurônios é na parte cinzenta que está no meio, formando esse H, tá? Toda a medula espinhal, por cada uma das vértebras que passam por ali, vai ter um nervo se conectando. Um bracinho pela parte da frente e um bracinho dele pela parte de trás. Aqui nessa imagem tá meio pequenininho. Eu vou tentar fazer de novo mais um desenho, né? Tô tentando limpar a minha barra com os meus desenhos horrorosos, né, da aula passada. Os desenhos que eu fiz da aula passada, Jesus Cristo, né? Era de matar. Então aqui a gente está tentando limpar a nossa própria barra, fazendo uns desenhos um pouquinho mais decentes, né? Para fazer a gente passar um pouquinho menos de vergonha nesta vida, né? Bom, seguindo, vamos assim. Essa parte aqui seria a massa branca, que eu vou tentar colocar numa corzinha um pouco mais branca, né? Já a parte central, ela vai ter esse formatinho de borboletinha, né? Por isso, eu vou fazer um... Na verdade, isso a gente chama muito de H, né? É um H, na verdade. A massa cinzenta. É um grande H. Vamos ver se eu consigo aumentar o nosso H aqui, para fazer com que ele realmente fique gordinho. Vamos aumentar o senhor, para que ele possa virar realmente... Isso. Esse aqui mais para cima. Esse aqui mais aqui. Tá. O que a gente vai ter? Bem no miolinho, bem no meio dessa borboletinha, vai ter um buraquinho. Esse buraquinho é o canal central. Geralmente o canal central é uma parte oca, que é por onde vai circular o líquido da medula espinhal. O líquido vai passar ali pela parte de fora e vai passar também pela parte de dentro, tá? Ele passa aqui, ó, ele passa pela bordinha de fora. Vamos recuar, recuar, recuar. Ele passa pela parte de fora e ele passa também por essa parte de dentro, tá? Aqui eu vou fazer num begezinho para não ficar aqui tão perdidinho, né, de cores. Um bege amarelinho, para a gente poder enxergar, tá? Então, a gente tem a massa cinzenta aqui, com esse formatinho de H, esse canal central aqui, e a medula espinhal, então, esse tubão. Lembrando que nós vamos ter nervo chegando pela parte da frente, aqui, dos dois lados. Isso é importante a gente perceber. E nós vamos ter também nervo chegando na parte de trás. E eles vão se conectar exatamente
por esta parte das pontas desse H. Essa é a região por onde ele vai se conectar. Até que ele vira um nervo único, tá? E reunido. Então, nós vamos ter um braço do nervo chegando até ele aqui, se conectando a ele, e um outro saindo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Geralmente a gente organiza assim, ó, essa raiz, esse nervo que está chegando aqui, a gente vai chamar, são duas, né? É uma raiz posterior, que são aqueles que ficam exatamente na parte de trás, e as duas raízes anteriores, ou seja, que fica na parte da frente. Tá? Então, se você pensar assim, ó, se desse lado é a parte das costas da pessoa, então esses nervos vão estar chegando aqui pela raiz posterior, pelas duas raízes posterior, e aí ele passa por aqui a informação e volta pela raiz anterior. Aqui, como posta uma imagem de uma pessoa de costa, ele está mostrando aqui todas as raízes posteriores, tá? Porque a raiz anterior estaria pelo lado de lá do músculo, então a gente não consegue enxergar. Tudo bem até aqui? Sim, né? Então tá, vamos seguir aqui adiante, senhores. Bom, vamos aqui agora falar das tireoides e da paratireoide, tá? Com relação à parte da medula espinhal, a gente ainda vai voltar a falar dela, vai falar pra caramba dela, inclusive, mas só nas próximas aulas, então a gente não precisa se preocupar muito com ela neste momento, tá? O que eu preciso me lembrar aqui sobre tireoide e paratireoide? A gente já teve a chance, nesse semestre, de falar dessas duas glândulas, porque elas produzem hormônios que regulam o crescimento ósseo, né? A gente teve a chance, por exemplo, de falar que a tireoide é responsável pela produção da calcitonina. E nós falamos da paratireoide, que é produtora do paratormônio. Então, ficar atento aqui a esses dois detalhes, né? A calcitonina, feita pela tireoide, que é uma só, né? A gente tem uma única tireoide, com esse formatão de gravata borboleta no pescoço, né? Pela parte de baixo ali da laringe. E nós temos o paratormônio. Paratormônio, eu coloquei acento no lugar errado, lindamente. Tormônio. É feito nas 4 paratireoides. Aqui tem um detalhe interessante. Enquanto a gente tem uma única tireoide, a gente tem 4 paratireoides. As 4 paratireoides, elas ficam por trás da tireoide, formando 4 carocinhos, né, nas 4 extremidades da tireoide, que vai ser responsável pela produção desse hormônio. É importante falar que as paratireoides, elas só produzem um paratormônio, mas que a tireoide produz outros hormônios também. O principal seria um hormônio chamado de T3 e o T4, que são 2 hormônios que são reguladores da produção de substâncias metabólicas no nosso organismo. Eles vão regular nossos níveis de metabolismo acelerado. É legal a gente dizer a respeito que o T3 e o T4 estão muito associados a gente ter um metabolismo acelerado ou um metabolismo lento, como as pessoas gostam de se referir a esses dois temas, né? Basicamente, o que esses dois hormônios fazem é fazer com que estruturas que a gente tem nas nossas células, que a gente chama de mitocôndrias, funcionem de maneira mais rápida e gastem mais energia, tá? Quando a gente tem pouco T3 e T4, as nossas células vão funcionar de maneira mais lenta, isso faz a gente guardar mais energia no nosso corpo, vai fazer a gente, em geral, dar uma engordada, ficar mais devagar e tudo mais. No caso contrário, o excesso de T3 e T4 vai fazer o nosso organismo funcionar de maneira bem rápida. E ao funcionar de maneira muito rápida,
acaba fazendo com que a gente emagreça, mas isso traz uma série de consequências, né? Como, por exemplo, aumenta seus quadros de ansiedade, aumenta os quadros de variação de humor, aumenta os casos de insônia. Então, assim, não é um emagrecimento saudável, o emagrecimento gerado pelo problema do excesso de produção de T3 e T4, tá? Muita gente, às vezes, se refere à tireoide como se tireoide fosse um problema de saúde. Eu já ouvi falar assim, eu tenho tireoide. Eu falo, parabéns, eu também tenho. Né? Como se referindo aos problemas associados às tireoides. Geralmente, as doenças associadas da tireoide, a gente conhece ela por 2 nomes. O hipotireoidismo, e o hipertireoidismo. Eu estou aqui escrevendo com esse detalhe aqui do hipo maiúsculo e tal, para a gente ter noção das palavras, tá? O hipotireoidismo, ele está associado à nossa tireoide trabalhar menos do que deveria. Então, o que vai acontecer? A tireoide produz menos hormônios do que deveria. Isso vai fazer com o nosso metabolismo ficar mais lento. Então, o metabolismo fica mais lento, tá? A pessoa tende, né, a engordar. Então, sinais, a pessoa engorda, né? A pessoa fica sonolenta, né? A pessoa fica com quadro de perda de atenção, né? Ela não consegue se concentrar da forma como deveria. Já o hipertireoidismo é o avesso disso. Então, a tireoide produz mais hormônios do que deveria, tá? E ao produzir mais hormônio do que deveria, o metabolismo fica mais acelerado. E os sinais que vão aparecer, a pessoa emagrece, tá? Ela fica agitada, né? E ela fica com quadros associados à insônia. E também sinais elas ficam mais agressivas, elas ficam mais reativas, na verdade. É muito interessante que hoje em dia se associa muitos problemas de tireoide a problemas que são comuns na adolescência, tá? Por quê? Na adolescência, como a gente sabe, tem aquele boom hormonal que faz com que qualquer adolescente fique um ser insuportável, né? A adolescência faz com que a cabeça dele vá, né, fique a milhão e tal. Isso mexe realmente, né, com a cabeça de todos eles. E uma dessas mexidas é nos hormônios da tireoide. Tá? Então, é muito legal. Às vezes a gente tem que observar, até na casa da gente, os adolescentes que tem na nossa casa, para ver se eles não estão sofrendo as variações, e isso está mexendo, por exemplo, com o comportamento dele, mas mexendo também com o desempenho escolar dele. Por exemplo, hoje a gente encontra em grande quantidade crianças jovens que têm um diagnóstico errado de problemas de aprendizagem, como DTH, né, que é o transtorno de hiperatividade, ou, por exemplo, o déficit de atenção. E quando você vai fazer uma análise mais completa, a gente vê que foi um diagnóstico equivocado, né? Muitas vezes a pessoa, na verdade, era apenas uma pessoa que precisava de um tratamento tomando uns comprimidinhos, ou para regular os hormônios, ou para produzir em mais quantidade do que deveria, né? E isso se resolve depois ali de 2 ou 3 meses tomando uma medicação e nunca mais a pessoa vai ter que se preocupar. Agora, quando você dá um remédio tarja preta para controlar a ansiedade, medicamentos para controle de depressão, para controle de atenção, para uma pessoa que nem tem o cérebro completamente formado, né? Você corre o risco de causar um dano irreversível para esse jovem. Tá? E isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Tá? Eu mesmo que sou professor de ensino médio, que dou aula para jovens e tudo mais, em escolas particulares, inclusive, a gente percebe muitos casos que a mãe, preocupada porque o filho estava dando muito trabalho na escola, leva num neuro, leva num psicopedagogo, ele vai indicar que é um déficit de atenção, uma hiperatividade, sem nunca ter feito, por exemplo, um teste de tireoide para ver se era uma coisa mais simples,
né? Vai para o caminho que é assim, se a maioria das crianças dá trabalho e o problema é déficit de atenção, vamos dopar essa criança para ver se melhora. E não é bem esse o caminho, tá? Então eu queria que vocês ficassem atentos, com mais crítica. Isso é uma coisa que vocês devem ter, sejam mais críticos ao que um médico diz. Médico não é dono da verdade, médico fez uma faculdade igual à sua, tá? Aliás, aqui a palavra de ordem que eu acredito que vários outros professores de vocês, pelo menos os mais sérios, já devem ter dito. O papel do enfermeiro é o mais filha da mãe que tem dentro de um hospital, porque ele é responsável por garantir que aqueles que são menos formados que eles, como por exemplo os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, não façam besteira. O enfermeiro está ali para vigiar e para poder socorrer caso alguma merda aconteça, e vai acontecer, porque pode acontecer, né? Assim como você tem que olhar também para cima, quem está na hierarquia acima de você, o médico, por exemplo, e ter a chance de parar o rolê quando vê que foi feito merda, tá? O papel do enfermeiro é também fiscalizar o médico. Tá? Enfermeiro não pode ser visto como secretário de médico, porque não é. O enfermeiro, ele é o tronco central de um hospital. O enfermeiro é aquele que tem acesso direto ao paciente, tem acesso direto aos técnicos de enfermagem e os assistentes de saúde, e tem acesso direto ao médico que foi quem fez o diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o papel de intervir e aprimorar o serviço. O que torna o serviço do enfermeiro muito, muito, muito importante dentro de um hospital. Nunca percam isso de vista, meus amores. Isso é um tipo de coisa que vocês, como estudante de enfermagem, precisam ter como responsabilidade. Ouvir o que o médico fala e falar assim, não, tudo que o médico diz é verdade, porque ele é o doutor, primeiro vamos pôr os pingos nos is. Ele não é doutor, ele é apenas médico. Doutor é quem faz doutorado. E 90% de quem está trabalhando no hospital nunca entrou numa sala de aula para um doutorado. Tá? E segundo, nunca vamos perder de vista que o papel do enfermeiro é tão ou mais importante no hospital do que o papel de um médico. A única coisa que o enfermeiro não faz é dar receita médica e dar diagnóstico. Mas parte do trabalho do enfermeiro é verificar se esse diagnóstico que o médico fez é real. Porque aquela história, o médico precisa, às vezes, atender num pronto-socorro 50 pacientes. E ele é um ser humano só. Ele é super passível de cometer erros. E o trabalho do enfermeiro é ser os olhos desse médico, já que ele está de olho no paciente ali o tempo todo, e ele pode verificar o andamento e a evolução desse paciente. Então, corre sim o risco do médico dar um diagnóstico e ele se equivocar, e vai ser o enfermeiro que vai ver e falar, doutor, olha esse aqui direito, vê se é isso daqui. É claro que a nossa ética não permite a gente enfiar o dedo na cara de ninguém e falar, você tá errado, arruma isso aí. Mas a nossa educação nos permite chamar a atenção dele e falar assim, opa, doutor, confere isso aqui de novo, essa dose tá certa? Esse resultado era o que você esperava? Esse tipo de questionamento, o médico, inclusive, espera ter dos enfermeiros que trabalham com ele. Se o médico acha que ele é o suficiente, ele é o supra-sumo, ele é a última salsicha do pacote, lamento, mas você está trabalhando com um péssimo médico. Eu tenho dó de você que vai trabalhar com ele. Isso é real. Né? Aliás, isso é muito comum, né? Eu convivo com muitos enfermeiros, com médicos também. Eu vejo muito os seguintes comentários, né? Está chegando nos postos de saúde, principalmente nesses ESFs, médicos muito jovens para trabalhar. E a formação desse médico mais jovem é exatamente esse de que ele sozinho ele não decide nada. Ele sempre vai perguntar, ele sempre vai conferir, ele está sempre com um tablet ou com um celular com internet na mão, porque ele sabe que ele não é o dono da verdade. Ele sabe. E isso é uma das posturas mais humildes e corretas de se ter. Porque
ele é apenas o cara que está atendendo ali um paciente que provavelmente ele vai passar ali uns 10 minutos no máximo com a pessoa. Diferente, por exemplo, de um enfermeiro ou de um auxiliar de enfermagem que vai passar ali horas com aquele paciente, às vezes dias com aquele paciente, que é quem vai conhecer o paciente por nome, que é a pessoa que vai conhecer o histórico da família, né? O médico não vai ter como construir isso, porque não existe tempo para se fazer isso, né? Quem faz isso é o enfermeiro. Então, tomem muito cuidado. A formação de vocês como enfermeiros é, acima de tudo, fiscalizar o trabalho de um médico. Nunca, nunca, repito, nunca percam isso de vista. O papel do enfermeiro é fiscalizar o trabalho de um médico. E isso é um trabalho muito, muito ingrato. Por quê? Porque você vai lidar com uma coisa chamada ego dos outros, né? É normal das pessoas não quererem ser corrigidas, é normal que as pessoas não queiram se sentir fiscalizadas, mas isso faz parte do trabalho do enfermeiro, tá? É a parte chata do rolê, tá? Quem pensa que o trabalho do enfermeiro é só, estou aqui no processo de cuidar, vou olhar para o paciente. Se você só olha para o paciente, você tem uma visão caolha do seu processo de tratamento de saúde. O médico, o enfermeiro tem que olhar para o médico, tem que olhar para o ambiente, tem que olhar para os gestores, tem que olhar para os auxiliares. O paciente é apenas uma face do processo de saúde. Nunca percam isso de vista. Isso é sério, tá? É isso que vai diferenciar uma enfermeirinha Zé Ruela, que vai se importar mais se o jalequinho dela tá limpinho e tá com todas as rendinhas dela colocadas no lugar, de uma enfermeira que numa situação de crise consegue resolver o problema e chamar o médico para, junto com ela, resolver o problema, tá? Nunca percam isso de vista. Enfermeiro não tá ali para ser secretário de ninguém, tá? O professor, Oi. Fala, bebês. posso perguntar, então? Pode sim, Vivi. Que o Mikael ia falar, então vou falar então. Você me fez pensar uma coisa, eu não sabia disso, né? Aham. Por que então que os médicos são chamados então de doutor? E se você saberia me explicar então por Eu que, posso dizer. que os enfermeiros então ganham menos que o médico, já que tem que ter essa parceria? Vamos lá. Bom, primeiro vamos falar o porquê do doutor, né? A palavra doutor, ela é aplicada aqui de maneira irregular, tá? Ela é amparada numa lei que foi criada na década de 20. Em 1923, sim, o Brasil ainda estava aí no início do Brasil República, ele tinha acabado de sair do Brasil Império, criou-se uma lei na qual você poderia, repito, poderia chamar poderiam chamar engenheiros, médicos e advogados de doutor. Tá? Isso acabou se propagando por aí como se fosse um pronome de tratamento. Do tipo, você chama um advogado de doutor ou um médico de doutor por respeito e não por merecimento do título. Tá? Atualmente, essa postura tem caído. Médicos são médicos, médicos não são doutores. Ponto. Os únicos que exigem esse tratamento como doutor, você vai esperar isso de médicos que são formados há 40, 50 anos e que, infelizmente, teve uma formação absolutamente retrógrada e ele assume o título de doutor com um papel social para ele mostrar, olha, eu estou acima de você. Tá? A questão salarial, que diferencia o salário de médicos para o salário dos enfermeiros, está associado a uma coisa mais antiga, que é a profissão. Antigamente, mulheres só que eram enfermeiras. Não existiam homens enfermeiros. Aliás, funcionava assim. Se o homem quisesse estudar, ele, para seguir carreira, ele tinha as possibilidades que era ser engenheiro, ser advogado ou ser médico. E aí ele se dava todos os louros e respeitos da profissão, e aí os salários eram do respeito, do status, da elite e tudo mais.
A mulher era reservado a responsabilidade do casamento e da família. E se ela quisesse continuar os estudos, era preterido para ela profissões que eram consideradas menores, como ser professora. Quem não tem aí na cabeça aquela ideia de que a profissão das antigas, das mulheres educadas, era a docência? Ou enfermeiras. No caso da profissão da enfermagem, que era muito associada à religião, doutrinava ainda mais a figura da mulher. Ou seja, a mulher era enfermeira e, ao mesmo tempo, ela tinha que estar submissa às responsabilidades que eram dadas a ela pela igreja e pelos doutores. Então, literalmente, a profissão da enfermagem nasceu amparada numa ideia de que os profissionais formados ali, eles eram para ser secretários de médicos mesmo. À medida que a educação na área da saúde foi se ampliando, foi necessárias formações mais específicas, percebeu-se que o enfermeiro não era só um secretário de médico. E que a coisa era muito além, a ponto de, por exemplo, separar os conselhos de saúde. Nós temos o conselho de medicina e nós temos o conselho de enfermagem. São dois conselhos absolutamente distintos e independentes para o trabalho. E não existe mais esse grau de hierarquia. E ele já não existe, por lei, há pelo menos há 20 anos. Tá? Infelizmente, assim como na docência, ainda prevalece a essa energia, essa história de que ele precisa ganhar menos porque ele tem menos responsabilidades. Mas a gente sabe, e hoje, mais do que nunca com a pandemia, a gente tem mais certeza do que isso, que a enfermagem é um emprego absolutamente essencial e absolutamente distinta da medicina. Tipo, formar um médico é muito importante. A gente não esquece que a carreira de médico é sim importante, mas a gente não pode perder de vista que um médico não é ninguém se ele não tiver enfermeiros do lado. E não é um enfermeiro, muitas vezes são vários enfermeiros. Tá? Se você entra num centro cirúrgico, você vai precisar de mais do que 2 olhos olhando para aquele paciente. Né? E essa necessidade faz com que o enfermeiro seja literalmente o braço e as pernas desse doutor. Mas não faz com que o enfermeiro necessariamente não precise ter um cérebro trabalhando. Aliás, é importante dizer aqui que é uma pena, por exemplo, que no curso de vocês não tenham médicos no corpo docente de vocês. Exatamente para trabalhar essa ideia de que pelo menos nos últimos 30 anos, para ser babá de doutor. Tá? O trabalho do enfermeiro é um trabalho base de acesso a pacientes, do cuidado direto com os pacientes e principalmente da fiscalização se o trabalho médico está sendo feito da forma correta. É aquela história. Se um administrador de empresa falha, uma empresa ela fale. Se um professor falha, uma pessoa deixa de aprender a ler ou escrever. Se o enfermeiro falha, uma pessoa morre. Agora, se um médico falha, não, nem sempre uma pessoa morre. Tá? Por quê? Se um médico falha, você tem enfermeiros ali para fiscalizar, para ver se esse trabalho está sendo feito da forma correta. Então, tenham sempre isso em mente. Aliás, isso é uma coisa, se vocês conversarem com os alunos do curso que estão nos termos superiores a de vocês, todos eles vão ser unânimes em dizer que eles aprenderam isso na marra, na guerra, de que se um doutor disse para você que é verdade, primeiro duvide e depois confirme. O que médico diz não necessariamente é verdade, porque ele fez uma faculdade igualzinho a você. Bom, estamos aqui, né, debatendo hoje. O Fantástico dedicou um tempo enorme no último final de semana para falar exatamente sobre o tal kit Covid, que a gente já vem dizendo há um ano, que é um grupo de medicamentos que até mata se for tomado em doses erradas e que foram receitados por médicos, que agora estão respondendo, inclusive, a processos.
E por que foi dito amém, 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 amém? Porque ainda existe essa sensação de coronelismo, de que médico manda, todo mundo obedece, e que, na verdade, não pode ser assim. E se continuar assim, muita gente vai morrer ainda. Infelizmente. Né? E é por isso que morre mais enfermeiros de Covid do que médicos. Porque enfermeiro está ali de contato direto. O médico, ele fala escondidinho da sala dele. Beleza? É isso. Mas vamos... Oi. Fala. Não, eu não tenho o menor problema com isso não, porque a minha posição ela é amparada na Organização Mundial da Saúde, então eu tô me fudendo. Se tem alguém que vai dizer que não concorda. Porque meu papel como formador é falar o que o mundo exige como verdade, não como alguém sugere que seja ou não. Né? O que eu trabalho com... Não tem problema não. Tem problema com isso não. Professor, Fala. então, tem uma pessoa que já falou para mim umas 2 vezes assim, o enfermeiro vai mandar nas pessoas. Não. Isso é uma expressão muito perigosa. Porque aí, ó, percebam que vocês estão... Quando você coloca numa situação de mandar, né, você troca o papel com o médico. E a ideia não é, assim, continuar com os graus de hierarquia. Você não precisa de um médico lá em cima mandando e todo mundo lá embaixo obedecendo, né? Ele como cérebro central de comando e com a visão completa e todo mundo lá embaixo obedecendo. Quando você troca a posição e coloca um enfermeiro na situação de comando, a gente percebe que ele também não tem condições para isso. Então, a gente coloca isso em equiparar poderes. O que a gente busca aqui é dar para o enfermeiro os mesmos poderes de debate e questionamento do que do médico. Isso é importante dizer. Tipo, o médico, ele tem informação para fazer um diagnóstico, ele tem informação para dar uma resposta, ele tem informação para fazer a evolução do quadro do paciente. Mas sem o enfermeiro para ver isso de perto e passar os resultados, é como se fosse um médico cego. Só que também, se eu não tiver o médico que cruza as informações do paciente, eu vou ter aqui braços e pernas que vão estar incompletos, né? O médico ele vai fazer exatamente essa associação de resultados. Então, eu preciso das duas partes. E não trabalhando um mandando e o outro obedecendo. Eu preciso dos dois em nível de igualdade, trocando mesmo. É uma relação de troca. Né? Aliás, como a maior parte das profissões, né? A maior parte das profissões, onde você tem pessoas em níveis diferentes de hierarquia, você acaba tendo muito mais problemas do que numa gestão democrática, onde todo mundo ouve, todo mundo necessariamente vê o problema sobre um ponto de vista e toma a decisão amparada nesses possíveis pontos de vista. Beleza, senhores? Bom, mas vamos voltar aqui, porque a gente ainda tem aqui um trechinho de aula para acabar. Tá faltando aqui um finalzinho de nada pra gente, tá? Eu queria que vocês olhassem aqui essa tomografia de pescoço e tentassem comigo localizar aqui algumas coisas. Por exemplo, na imagem central, eu tenho uma imagem em branco aqui, grandona. Alguém saberia me dizer o que é isso? É o mesmo corte daquele slide anterior. Sim, mas o que corresponde a esse triangulão aqui enorme? Em branco, Isso, branco. a coluna, né, vertebral. É a vértebra cervical, né? Beleza. E esse buraco vazio aqui, ó? Aqui no alto da imagem, seria o quê? A garganta? Seria a laringe, a traqueia, né? Uhum. Tá. E isso aqui, ó, que aparece em branco ao redor aqui. O que seria? Não Bom. é o... O quê? Eu ia falar da tireoide, mas eu Não, confundi. não é. Aqui seria as cartilagens que fazem parte dessa tubulação. Então, aqui seria as cartilagens da laringe ou da traqueia. Eu não sei em que altura
que está feito esse corte, mas seria que as cartilagens, né, elas acabam aparecendo em branco, né, bem em evidência, tá? Aqui eu queria que vocês notassem aqui, ó, aqui eu tenho as vértebras e tudo mais, e eu tenho aqui, ó, esses 2 pontos aqui, ó, compridinhos, vocês estão vendo aqui comigo? Do que se trata isso aqui? Essas 2 extremidades aqui. Não é o trapézio, não, né? Não, aqui continua sendo uma estrutura sólida. Aqui seriam ossos do nosso ombro, né? No caso aqui, seria um corte aqui da escápula ou do início das costelas, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso aqui. As partes em branco, mais sólidas na imagem, são partes sólidas, seriam ossos. Por exemplo, olha aqui, ó, nessa imagem aqui da extremidade, como tá bem bonitão para a gente ver os ossos da coluna, né? Aí você sobe aqui, tem o osso do crânio, faz o contorno e tudo mais, ó. O osso do maxilar, né? Enquanto que aqui nessas partes mais cinzentas, geralmente vão pegar partes musculares, né? A gente vai pegar aqui músculos, principalmente. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? As partes em preta geralmente são partes vazias, né? Partes ocas, né? Então aqui tem, ó, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, aqui tem, né? Aqui no caso não é o esôfago, né? Que é a faringe. O esôfago nem aparece aqui porque, como vocês viram na primeira imagem, o esôfago sempre aparece amassadinho, né? Tá sempre um tubinho muito estreitinho aqui, bem próximo à coluna aqui, mas amassadinho. Realmente a gente não o vê, beleza? Bom, aqui tem aquela imagem que eu já tinha passado, né, as estruturas aéreas, né, do aparelho respiratório. E para fechar, na nossa laringe, a gente tem as pregas vocais, né? E o que seriam as pregas vocais? Basicamente são músculos que formam como se fossem dobras de pele e que quando elas esticam e o ar passa por ali, elas geram um som. Então, o som da nossa voz é feito graças à passagem de ar pelas pregas vocais que está na nossa laringe, tá? Só que tem um detalhe, a nossa laringe, à medida que a gente cresce, que a gente fica adulto, ou se a gente é homem ou mulher, a nossa laringe modifica-se, né? E mais agudos, mais finos ou mais graves. Em geral, funciona assim, porque isso aqui também não é uma regra, tá? Crianças, elas vão ter as pregas vocais mais frouxas. Como elas são mais frouxas, elas vão ser capazes de esticar e balançar mais e mais rapidamente, o que vai fazer sons mais agudos. Por isso que criança, quando grita, dá aquele grito estridente, né? Já no caso dos homens, que em geral vão ser os donos das vozes mais graves, mais grossas, essa mudança se dá exatamente porque as pregas vocais elas vão se esticar mais. E ao se esticar mais, elas vão vibrar menos, né? E ao vibrar menos, vão criar sons mais robustos. Tá? Por isso que os sons vão ser mais graves. O da mulher ficaria exatamente no meio do caminho. Ela não é uma voz tão aguda quanto a de uma criança e nem tão grave quanto a de um homem. Então, ela fica ali pelo meio do caminho. Entretanto, é importante lembrar que isso também não é regra, né? Existem homens com vozes mais agudas, por exemplo, os tenores, né, em ópera, e temos mulheres de voz grave também, que são os contraltos, né, que são mulheres com vozes bem mais densas, bem mais aveludadas, né, então isso não é uma regra, porque anatomia é assim, né, a gente tem um corpo com todas as partes iguais uns aos outros, entretanto, algumas mudanças são inerentes às variações anatômicas aí, dependente do sexo, da idade, e, enfim, das mudanças que nós temos na vida. Beleza aqui, senhores? É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu vou mandar esse material aqui para vocês daqui a pouquinho. E a gente encerra por aqui hoje. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Lembrando que segunda-feira que vem, né? Bom, no fim dessa semana vocês têm que me entregar um rolê aí, né? Só para lembrar do APS. E na segunda-feira que vem a gente volta a falar da próxima etapa do APS. E continua falando da fisiologia aqui, beleza? Um abração, gente. Se cuidem.